Start recording. Bom, vou pôr então aqui, só para que percebam qual é que é o plano das próximas 2 semanas. Esta. Portanto, hoje vou voltar-vos a falar sobre a gestão de Estado. Gestão de Estado é uma cena em software, ok? Inclusive é quem diga que isto de fazer software é acerca de fazer gestão de Estado. Ponto. Desenhar software é pensar em gestão de Estado. Eu que normalmente acrescento também fazer gestão de dependências entre as peças. Mas, ou seja, qual é que é a minha intenção hoje? A minha intenção hoje é voltar a visitar esse tema, mas vou começar primeiro por uma apresentação da base de código tal como ela está agora. Está bem? Qual é que é o meu propósito com isso? É pôr em análise se o código se lê como eu espero que se leia. Ou seja, facilmente. Está bem? Portanto, o exercício que eu vos proponho agora, para começar, é vamos ler a base de código que eu publiquei, vamos começar a ler e vamos ver, e espero honestidade da vossa parte, no sentido de, se acharem que não se lê bem, digam mesmo, sem stress. E se acharem que se lê bem, depois também digam, está bem? Porque o objetivo desta peça não é que o computador compreenda, porque disso, nessa perspectiva, eu sei que o computador compreende, porque, tenho alguns testes automáticos que o provam, que o computador compreende, não é? Já vos vou mostrar também o teste automático que fiz, com o repto de um aluno da outra turma, que é, o que é que eu tinha prometido que acontecia? Sempre que houvesse uma anomalia, eu produzia o teste unitário, o teste automático, que replicava aquela anomalia de forma sistemática e depois fazia fixo esse teste automático. Foi o que eu fiz. Portanto, a minha intenção é, força, interajam, digam, perguntem e leiam comigo. Vou fazer isso. Antes de mais, imaginem o seguinte cenário. Eu sei que temos andado durante as aulas, portanto o exercício está um bocadinho enviesado. Porquê? Porque a gente durante as aulas andou a falar disto. Eu andei-vos a mostrar e este código não é todo novo para vocês. Está bem? E, portanto, não é totalmente genuíno o exercício de vocês estarem a tentar ler o código. Mas, porque já têm alguma familiaridade. Mas, mesmo assim, vou tentar. Vamos lá a isto. Então, era uma vez uma aplicação. A primeira coisa, vocês chegam, não é? Há uma aplicaçãozinha que anda a ser feita, vocês vão para fazer parte da equipa. A primeira coisa que a gente faz é clone, abrir o projeto, cá, pôr a correr. Bora. E as páginas tantas, o que é que o tipo vê? Isto está com fake, está bem agora. Está com... Não apaguei os reais, estão cá, mas é só para não ter isto tudo aqui aberto, porque a minha máquina na última sessão estava mesmo a ficar aflita, coitadinha. Poxa. No emulators are currently running. Então, e que tal arrancares com um? Não te apetece? Eu hoje trouxe até o real, que é... Agora está com esta mania, que falha a primeira. Isto está-me aqui a chatear um bocadinho. Bom, tento fazer isto. Com um cold boot e tudo, só mesmo para abominar. Caramba. Bom. Vamos lá. Pôr isto a correr. Não estava a esperar que demorasse tanto tempo. Que chatice, pá. Eu arranquei com isto ontem à noite, porque é que ele agora está a fazer um cold boot? Que chatice, pá. Bom. Não foi cold. Tá. Sim, senhor. Então bora pôr isto a correr. Agora sim. A primeira coisa que a gente vai ver é uma activity, não é? Uma activity, naturalmente, não é? Com este aspecto, quote of day, que se eu carregar aqui neste botão, faz umas coisas, em particular, mostra uma quote. Porreiro, bora ler. Okay? Nada de extraordinário. A única coisa que eu fiz ali foi umas alterações cosméticas, ok? Para usar o scaffold, como andava a usar, já vos mostrei, o scaffold, com um Fast Action Button, com uma animaçãozinha, como veem aqui. Estão a ver? Andei entretido. Estão a ver a animaçãozinha? Pronto, fui o que fiz. Epá, o código está lá. Se quiserem fazer estas coisas, força. A propósito, estas coisas, do ponto de vista de conteúdo conceptual, não tem muito, não no contexto desta disciplina. Contudo, são importantes quando estamos a fazer uma aplicação, ok? Portanto, quaisquer transições instantâneas são desconcertantes para o utilizador e são
mais práticas, não se faz, está bem? Portanto, temos que dar sempre dicas visuais acerca do que está a acontecer e temos que sempre garantir que as transições de conteúdos são, de alguma forma, assinaladas, ok? Não pode ser coisas instantâneas. Bom, mas dito isso, cá está a quote. Para onde é que a gente começa a ler isto? Eu quero ver esta activity. Vou ler o código. Como é que eu começo? Onde é que eu começo a ler o código? Percebem a pergunta? Chegaram agora ao projeto. Onde é que começam a ler? Nas outras apps é fácil, é na função main. Eu vou à procura da função main e começo a ler. E aqui? Qual delas? For manifest, está aqui aberto. Encontro a activity que tem o intent filter main launcher, vejo o nome dela e vou lá e começo a ler. Certo? Perceberam a lógica? É aquilo que é o entry point, vou começar. Começo a ler e vejo aqui. Ok, reparem, eu sei Android, estou a ler isto, mas sei Android. Cheguei ao projeto porque vou trabalhar em Android. Portanto, vejo aqui, dependencies by lazy as application as dependencies container. Ok, aparentemente há aqui uma forma de resolver dependências fornecida pela aplicação de. Ok. A seguir, o que é que eu vejo? Olha, há um view model associado a esta quote activity. Muito bem. Quote screen view model. Bem, view models e agora está aqui um view model init. É uma forma de iniciar o view model. Portanto, eu forneço ao view models uma função que recebe uma função que inicia o view model. Lê-se, não é? Vai-se lendo. Está bem. Ou não? Não? Não se lê? Isto? Dá para perceber ou não? Ok. Portanto, no fundo o que eu estou a dizer é arranjar uma forma de iniciar este view model. E quer que essa iniciação seja feita deste modo. Pronto, foi isso que eu fiz. A seguir, tenho o onCreate. Olha, mesmo isto que eu quero. O que é que o onCreate me diz? Tenho aqui uns logs, super onCreate, nada de especial, set content, isto revela que é Jetpack Compose. E agora aqui, dentro o que é que eu tenho? Olha, tenho um loading state, que é indicado pelo view model. Ok? E agora pego que é do tipo refreshing state, e agora pego nisso e vou passar... tenho aqui um quote of day screen state. Aparentemente há uma classe que agrega o estado a passar ao quote of day screen, que aparentemente é um composable, não é? Que representa o ecrã. Porreiro. E então cá está, state, passa o quote of day screen state, que serve para agregar as duas partes do estado daquele ecrã. E agora tenho aqui um onUpdate request. Ok. Fetch. E aqui, onInfo request. Navigate. Para info activity. E aqui, onHistory requested. Navigate. Para a closed list activity. Lê-se ou não? Lê-se bem, não é? Portanto, tenho aqui um ecrã. Tenho um set content. Portanto, se eu começasse aqui, à medida que estou a entrar na base de código, começasse logo ao mesmo tempo a fazer um diagramazinho, a primeira coisa, ou uns diagramazinhos, e o que eu vou fazer aqui ao lado, draw IO up, uma das coisas que eu constatava era, portanto, open existing diagram, assim, uma das coisas que eu constatava era, deixa eu ver o que é que eu tenho para aqui. Ok. Isto foi aquela explicação. Ok. Se calhar vou fazer assim. Desculpem lá, mudei de opinião. File, close. Criar um novo diagrama. Blank, que eu vou chamar ao diagrama quote of day. Porque é acerca da análise do quote of day. E às páginas tantas, o que é que eu constatei? Era uma vez uma activity, a quote activity. Era uma vez o quote screen, né? Acho que chama-se assim. Vamos ver os nomes. Portanto, é quote activity, quote of day screen, ok. Quote of day screen. Quote of day screen, está forte. Estou a fazer simultaneamente um modelo
identificando as peças que participam e também as dependências entre elas, está bem? Portanto, eu estou, à medida que estou a fazer isto, estou a ver quais é que são as dependências. E agora também sei que há uma outra dependência que é para o ViewModel, não é? Que chama-se quote_of_day ViewModel. Acho que se chama assim, não é? Vamos ver. Quote_of_day ViewModel é quote_screen ViewModel. Ok. Portanto, está assumidamente a ser quote_screen ViewModel. Oh, caramba. Esta convenção de nomes não me está a deixar satisfeito, sabem? Screen. Porquê? Porque isto aqui devia ser quote_screen e não quote_of_day screen, não é? Vou já tratar disso. Reparem na mariquice, não é? Vou já tratar disso. Então é quote_activity, quote_of_day screen, quote_screen mal. Quote_screen. E vou tratar de materializar isto. By the way, também tenho aqui mais uma dependência. Essa dependência é daqui. Para aqui. E há mais um tipo de dados associado a este aqui, que é ao quote_screen, que é o quê? Chama-se, é o state, não é? Quote_of_day screen state. Se aquilo se chamava, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou aqui ao quote_screen ViewModel, vou ao quote_of_day screen, fazer um grande refactor, rename, quote screen. Fantástico. E agora, a mesma história, refactor, rename. Reparem que, ao tentar fazer esta explicação e ao fazer esta navegação no código, começa a detectar ainda a detectar estas pequenas coisas. Ok, faz-se. Próximo passo. Próximo passo é fazer rebuild disto só enquanto continua a explicação. A seguir, o que é que eu vejo? Vejo que há aqui mais um tipo de dados, que é quote screen view model, como é que se chama? Era quote state, quote screen state. Ok, quote screen state. Quote screen state. E o quote screen state, estas são as dependências. Portanto, até aqui está tudo certo, não é? A activity depende daquelas três peças, aquelas três peças entre si são responsáveis por garantir a implementação, aparentemente, daquilo que eu quero implementar. Que é aquele ecrã que, quando eu carrego num botão, acontecem coisas. Está bem? Tudo isto é presentation, ou seja, é acerca da apresentação. E é aqui que temos passado a maior parte do nosso tempo, certo? A fazer estas coisas. A discutir as relações entre estas coisas e o que é suposto fazerem e o que é suposto não fazerem. Está bem, não é? Portanto, muito bem, quote screen. Há um detalhe aqui que é importante assinalar, que é este, que é, reparem, como é que eu faço a navegação para uma activity? Faço assim, infoActivity.navigate. Isto é o quê? Vamos ver. Isto é isto. Navigate é um companion object que tem lá dentro uma função que é o navigate, que recebe a origem e usa como destinatário a própria infoActivity. Estão a ver? Para quê? Para instanciar um intent e fazer start activity. Porquê que isto é interessante fazer assim? Porque estou a colocar no destino a caracterização do contrato para navegar para lá. E o que é o contrato? É criar um intent com este conteúdo. No caso, vazio, mas com este destinatário. Portanto, não tem payload a não ser qual é a indicação do destinatário. Força. Não percebi. With. Este with é só para dizer que aqui dentro o this é origin. Ok? Só isso. Porquê? Porque não ficava tão bonito se eu tivesse a escrever aqui intent origin e aqui tinha por origin.startActivity. Para fazer startActivity tem que ter um context. Ou seja, tem que ter uma classe derivada direta ou indiretamente de context, que no caso é a activity. Quando a gente numa activity faz startActivity, o que nós estamos a fazer é sobre o this.startActivity. E eu precisava de ter uma instância de activity. No companion object eu não tenho essa instância. E por isso tenho que a passar.
ok? Portanto, isto recebe como parâmetro a activity origin, de onde eu quero navegar, e para onde é que eu quero navegar, e implicitamente para uma instância de InfoActivity. Está bem? Porque está implícito. E por isso é que a leitura é esta, InfoActivity.navigate. Portanto, navegue-se para a InfoActivity, recebendo isto como parâmetro. Está bem? Portanto, eu depois não dei aqui muito mais carinho, mas parece-me que isto já era suficiente para ler o que eu pretendia. Está bem? O que é que a partir daqui, o que é que a gente pode fazer? Pode ir para o ViewModel. Vamos ver o ViewModel. O que é que o ViewModel tem? O ViewModel não tem nada de especial. O ViewModel tem isto. Chegamos aqui, olha, recebe o Code Service, muito bem. Recebe o Code Service, faz fetch quote, e sobre o Code Service aqui diz isLoading enquanto, ok, isto é uma suspending function, fetch quote, isto nem tem código suficiente que justifique a gente achar que isto é difícil de ler. Porreiro. Podia continuar em profundidade a ler, mas vou optar por não fazer, que é, ok, já percebi, há aqui um Code Service que tem uma suspending function que eu faço fetch quote e produzo a quote. Porreiro. Depois vejo como é que está feito. Está bem? Vou optar por continuar a navegar no código onde? Olha, por exemplo, quando carrego... não, vamos olhar para o screen. O screen, o que é que tem o screen? O screen recebe o seu state é isto, e agora em função do seu state faz coisas. Está bem? Pronto, configura a top bar, isto aqui não tem assim grande conversa, a não ser lembrar-nos que eu posso sempre ter estas previews. Estão a ver? E isto é útil, que eu faço assim e aparece-me aqui a preview para ver se eu pretendo ou não. A propósito, eu tive o cuidado de garantir que todas as funções de preview têm visibilidade private, para não poluírem o espaço de nomes global. Está bem? Acabei por fazer isso. Próximo. Então, próximo, a gente olha para aqui, o que é que vê? Como é que está constituída esta UI? É um scaffold, muito bem, que tem uma top bar, aparentemente uma coisa nossa, tem um fab, que é o refresh fab, que quando é clicado faz um update request, que é, ok, e que o estado do refresh fab é determinado por estar loading ou não. Portanto, este que aqui está parece ter estado, parece mudar o seu aspecto em função do estado que recebemos. Olha, por isso é que ele às vezes está paradinho com a cor roxo e outras vezes está cinzento e a rodar, como a animação. É determinado pelo refresh fab. Já vamos olhar, força. Aqui. Porquê é que eu faço isto assim? Aqui em cima. Porque eu estou a usar isto para perceber se o que é para colocar ou não na top bar. Estas operações têm um duplo propósito. Existem muitas outras formas de fazer, ok? Isto. Mas o que eu quis foi usar pouco código para dizer como é que quero constituir a configuração da top bar e como reagir aos cliques lá. Ou seja, estás a ver o onUpdate request? Se não vier aqui onUpdate request, eu não quero reagir ao fab. O fab não faz nada. Estás a ver? Estás a ver? Aqui, tu dizes, aqui era indiferente. Está bem, é de facto indiferente. Mas aqui, olha aqui, onInfoRequest. O onInfoRequest, eu passo à top bar. A top bar, estás a ver? Direto. A top bar vai decidir, em função daquilo ser diferente nulo ou não, se põe ou não navigation icon. Estás a ver? Portanto, o facto de não vir função para reagir àquele acontecimento faz com que a top bar tenha ou não tenha aquele ícone visível. Percebes? Ou seja, queres ver? Olha aqui, vamos ver. Portanto, se eu chegar aqui e disser, onde é que estás, filho? Como é que a top bar tem estes aspectos diferentes? Foi uma escolha, eu podia ter várias top bars, ok? E diz, mas isso é uma decisão importante. Repara, há aqui um trade-off que eu já vou elaborar. Aqui a top bar tem isto. Quando venho para aqui, a top bar já só tem isto. Mas tem um back. Quando venho para aqui, a top bar só tem back. É sempre a mesma top bar. Ok? Diz, epá, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a peça que eu coloquei lá no topo suporta todas as configurações que aqui estão. E, portanto, a sua complexidade aumenta um bocadinho, porque tem que tomar decisões do que é que mostra ou não em função de como está a ser usada. Certo? Isto é um trade-off. Ela ficou ligeiramente mais complexa. Por alternativo, porquê? Olha, vamos olhar para ela. Porquê é que ficou complexa? Olha,
A top-up bar, o que é que tem? Olha, o navigation icon aparece lá se, que é o da esquerda, a seta para trás, só aparece se a função onBack requested for passada. Se essa função não for passada, não aparece. Isto não aparece. Estás a ver? Então aparece vazio e o que é mesmo que dizer não está lá nada. E as ações, que é o que aparece ao lado direito da top bar, porque eu estou a usar outro componente, que é o top-up bar. O que é que acontece? Olha, as ações só aparecem se a função correspondente for passada. Portanto, isto fica um bocadinho mais complicado, porque tenho aqui uns ifs no meio, a decidir o que é posto ou não é posto em função do quê? Em função de ter sido passado ou não estas funções. Tinha que acrescentar aqui as operações que poderiam... Exatamente. Portanto, isto escala até um certo ponto, não é? Isto não é uma solução que dê para agora usar sempre a direito, porque às tantas isto fica complexo demais. É exatamente esse o argumento que eu estou a apresentar. Em que circunstâncias é que eu uso a mesma peça para ser usada nos vários contextos? Ou crio uma nova peça? Pá, depende deste trade-off, que é, esta está mais complicada do que teria cada uma das top bars se fossem diferentes, não é? Numa tinha só a configuração com o icon para trás, outra tinha a configuração do icon para trás e o history, enfim, tinha todas as combinações, mas deixava de ter apenas uma top-up bar, passava a ter 3 ou 4, em função do número de configurações possíveis. Portanto, a complexidade manifestava-se de outra forma. Está bem? Qual é que é a melhor? Não há uma resposta para isto. Ok? Depende. Depende das circunstâncias e depende do que é que nós queremos fazer. Eu aqui, como não estou a imaginar muitos mais cenários, muitas mais activities, esta parece-me razoável. Está bem? É também interessante, normalmente, ter uma peça que materializa um conceito que aparece no domínio ou visualmente. A gente vê lá uma top-up bar, não é? É interessante que exista no código a coisa que materializa aquela top-up bar. Porque quando eu estou no código, quando eu estou a olhar para a aplicação e quando depois vou olhar para o código, eu vou à procura destas coisas. Percebem? A pessoa vai à procura. Onde é que está aquilo? Tem expectativa. E é interessante que a base de código satisfaça as expectativas de quem está a lê-la. Está bem? Até nestas pequenas coisas. Tá? Pronto, dito isto, a resposta à tua pergunta é: então, eu estou a usar com nulo em vez de código vazio, porque eu assim consigo distinguir se é ou não é para pôr ou não o icon. Mas também dava com vazio, dava. Ficava um bocadinho menos intuitivo, tinha que comparar com o no-op, que era a função vazia. Enfim, ficava um bocadinho mais... Assim com nulo, pareceu-me natural. Fica deselegante num sítio. E parece-me que é aí que aparece a pergunta, que é pá, isto fica assim um bocadinho feio, não é? É só ali, não é o fim do mundo. Está bem? Ok? Certo? O FAB, portanto, isto é a top-up bar que eu já vos tinha apresentado. Portanto, eu dei-lhe pequenos toques, não é nada do outro mundo. Já agora deixem só aqui ver. Tenho aqui as previews, como vos mostrei. Então, cá estão. Não tenho todas as combinações de preview, por acaso, esqueci-me. Era interessante tê-lo feito. Mas habituem-se a fazer isto, pessoal. Porque ao tentarem fazer estas previews, por um lado, reduzem a complexidade do que estão a fazer. Porquê? Porque forçam-se a pensar como é que fazem o preview disto. E ao tentar fazer, vou identificar rapidamente pequenas falhas. Façam as previews, ok? Ganham com isso. Eu aqui esqueci-me, porque já tinha feito duas e esqueci-me de ter a outra combinação. Pronto. Mas eu depois hei de tratar disso. Aliás, não é depois, é já. Tudo. Add preview for remaining configurations. Ok. Muito bem. Até aqui, fantástico. Top-up bar, já vimos. Agora já temos expectativa. O FAB. Eu tenho o FAB. Vamos ver o FAB. Eu tenho aqui 2 FABs, está bem? Vamos fazer contract disto. Eu tenho 2 FABs. Tenho um refresh button, que é... vamos ver. Tenho este, que quando vou fazer Start Interactive Mode, acabei por escolher o de baixo, está bem? Mas, olha, deixei os 2. Enganei-me, pá. O que é que eu estou a fazer? Não é isto que eu quero. Eu quero este, Start Interactive Mode. Quando carrego, não faz nada, hein?
Então, é pouco interativo. Não é nada interativo. Ah, mas o que é que se passa comigo? Portanto, idle refresh fab view, refresh fab view, refreshing refresh, button preview. Posso, antes vou mostrar o código, está bem? Mas depois já vou tentar perceber porque é que isto não está a funcionar bem. O refresh button o que é que tem? É uma coisa simples que, ora mostra um progress indicator, fica assim uma coisa que não foi o que eu mostrei, não é o que eu estou a usar, ou então mostra, põe um botão. Ok? Só isto, com um icon. É capaz de não ter aqui a preview boa, sim. Diz. Estou a fazer estes, e portanto estes que aqui está, como eu não estou a fazer a alteração do estado, como o teu colega está a dizer, isto não está a ver a alterar, sim. É verdade. Tenho que fazer aqui um to-do add preview for interactive use. Depois eu lembro-me disto. Uma base de código tem sempre to-dos, não é? Sempre to-dos. E nunca há de deixar de ter. Porque quando deixar de ter, é porque já ninguém está a usar aquela porcaria. Nem ninguém está a mexer naquilo. E então, certo. O outro que estamos a usar não é nada do outro mundo. Eu pus aqui, é o Refresh Fab. Se quiserem espreitar força, tem uma animação. Está bem? Pronto, entretive-me aqui um bocadinho e ficou giro. Tem aqui uma animation spec que faz infinite repeat com um twin. Enfim, pronto, estive entretido. Não é nada do outro mundo, mas olha, foi giro. Para mim foi bom e isso às vezes é o que importa. Nem sempre é acerca de ser bom para toda a gente. E então, está feito. Próximo passo. Espreitem. Se quiserem, força. A propósito, é discutível que exista um botão para forçar o refresh. Já vos disse isso. Mas siga a manta. Depois tenho o quê? Tenho o conteúdo do scaffold, que é se há quote, mostra a quote view. A quote view já vos mostrei. Não há aqui nada de especial. Não vale a pena ir atrás disto outra vez. Está bem? Continuando então a ler, às páginas tantas, já vimos isto, sabemos é que navegamos para a InfoActivity. A InfoActivity é mais uma peça, vou criar aqui mais outro. Portanto, eu sei é que para navegar é possível ir da Quote Activity, isto é um diagrama de navegação, para a InfoActivity. E já vão perceber porque é que eu estou com esta conversa daqui a pouco. Muito bem. É possível navegar daqui para aqui. Esta navegação está aqui. Portanto, a Quote Activity, on Info Request, Info Navigate, vamos atrás, está aqui. Foi aqui que eu especifiquei como navegar para lá. Perfeito. É no destino que está a caracterização do contrato. E agora o onCreate é um no-brainer. É set content, info screen, tem outra vez uma top-up bar, não tem estado desta feita, reparem, não há cá aquele estado. Tem on back, on send email, o que já vos mostrei, tudo muito simples, com o preenchimento dos intentes para navegação, isto não vale, não tem mais história, pouco lhe mexi aqui, está bem? No fundo, esta InfoActivity serviu apenas um único propósito, mostrar-vos que existem intentes implícitos, cuja resolução é feita de forma deferida pelo sistema e que é possível usar outras peças do sistema que já estejam lá instalados. Foi só isto. E para mostrar também que não é preciso sempre ter um view model. Okay? Nem sempre é preciso ter um view model. A seguir, o que é que eu tenho? A InfoActivity está resolvida. E o que é que a InfoActivity tem? Tem um screen, não é? Vimos que a InfoActivity tem associado o seu screen, InfoScreen. Bora lá pôr isto no nosso diagrama. Pomos aqui no nosso diagrama. Isto é a Quote Activity. E agora, do outro lado, temos uma que é InfoActivity. InfoActivity com InfoScreen. O nome estava certo, senão, salvo erro. Com esta dependência.
E está feito. Não é? Next. Portanto, no fundo, isto serve para comparar apenas a estrutura. Estão a ver há uma activity e o seu screen. Se tiver estado, tem um state. Há uma activity e o seu screen. Se tiver estado, está aqui. Se fosse preciso um viewModel, aparecia. Só para verificar se estamos a ser coerentes acerca desta decisão. Isso é uma característica importante do software, ok? Coerência. Continuando, próximo. Vamos então, por fim, à que mostra a lista. Bora lá ver a lista. Há a activity que mostra a lista. A activity que mostra a lista, que está aqui, e cujo nome eu vou já ver, se está certo ou não. Deixa-me só fechar coisas, que está aqui uma ventaninha com coisas abertas. Vamos aqui. Reparem só nesta arrumação. Estão a ver esta arrumação aqui? O que é que eu fiz? Tenho a tal de composição vertical que já vos falei. Em info, tudo o que é relacionado com a info activity. Em quotes, tudo o que é relacionado com quotes. Aqui em daily, o que é do ecrã que já mostrei. Aqui em weekly, aquilo que é do ecrã que mostra uma lista de. Está bem? Este ecrã não está na sua forma final. Nós vamos voltar a esta história das listas. Mas para já, vamos ver. Quote List Activity, como é que se navega para lá da mesma forma, Companion Object, portanto, coerência, portanto, homogeneidade, Navigate to, pimba, as dependencies, o ViewModel, porreiro, tudo impecável. E o OnCreate, tudo igual, ok? Não há aqui nenhuma diferença. Vamos só pôr os nomes, Quote List Activity, Quote List Screen, e há estado, se calhar há estado, onde é que ele está? Quote List Screen State, ok. E é tudo, Quote List Screen, boa. Então vamos lá fazer a mesma coisa. Chegar aqui ao nosso Draw.io, se eu conseguir, ao nosso Draw.io, copiar isto, para aqui, ok, é assim, quote, list, activity, quote, list, ViewModel. Okay? Eu sei que isto às tantas fica aborrecido, não é? Ótimo. O que a gente quer provocar, a sensação que queremos provocar a alguém que está a ler o código é exatamente essa, de previsibilidade. Isto não é um filme de terror ou de suspense. O que é isto agora? Não, ao contrário. Que é, já estava mesmo à espera, meu, pronto. É exatamente isso. Está bem? Isto não é entretenimento, ok, pessoal? É mesmo isso. Quote list screen e quote list screen state. Imagine-se. Quote list previsibilidade. Boa. Está bem? Ok? É exatamente a mesma estrutura, a mesma configuração e a mesma divisão de responsabilidades. Exatamente a mesma. É de propósito. Está bem? A convenção de nomes também, como acabaram de perceber, também é importante. Para haver previsibilidade. Aqui, o que... Ops! Aqui, aproveito e ponho, não aqui, mas aqui, aproveito o meu tico, desculpem lá, mas fica já gravado, docs, save. Neste lado, o que é que eu tenho? Tenho o meu CV, Quote List Activity. Quote List Activity. E é possível, sim, navegar para lá a partir daqui. Está bem? Em cada uma destas... Epá, então... Como é que se roda isto? Aqui? Não sei rodar isto. Ok. Depois de pôr já não roda. Não percebo. Bom, não importa. Certo? Cada uma destas activities tem aquele stamina todo. Sucede que vamos olhar para a Quote List Activity. Porque isto aqui começamos então a falar de state. Na Quote List Activity, o que é que nós vemos? Bora ver. Não está na sua forma final, está bem, pessoal? Já elaboro. O que é que nós vemos? Ora, o mesmo Companion Object, a mesma resolução das dependências. By the way, vamos olhar para a application. Não vai para o sítio errado, não é isto que eu quero, Dependencies Container. O que eu vos quero mostrar é isto. Estão a ver, a única dependência que está declarada no Dependencies Container, ao contrário do que eu acho que fiz aqui na aula, é aquele Code Service. Porquê? Porque aquele é o único que para já tem relevância global. É usado em duas activities. Está bem?
É o único. Eu sei que pus aqui o JSON e o OKHTTP Client, mas reconsiderei, tirei. Não são necessários. Essas duas dependências só são precisas para este gajo. E se só são necessárias para ele, estão aqui privadas na Code Application. Está bem? Foi uma alteração que eu fiz relativamente ao que eu vos tinha mostrado. Mas de resto, isto é o no-brainer, que eu já discuti o suficiente, esta estruturação, não vale a pena voltar, está na mesma. Aqui tenho o ViewModel a ser iniciado e depois tenho o onCreate com o setContent, com um loading state outra vez. Olha, e com o QuoteListScreen, que recebe como parâmetro o QuoteListScreenState, que é a lista das quotes se está ou não a fazer loading, um finish para o onBack, um navegar para o info, ou igual, e um fetchWeek. Olha, se eu puser lado a lado isto e isto, é a mesma coisa. Eu ouvi alguém a dizer a mesma coisa. É isso mesmo que eu quero. Esse é o objetivo. Isto não é uma consequência. Ok? Não aconteceu por acaso. Foi de propósito. Está bem? Há uma estrutura comum que... ok, está bem. Percebem? Previsibilidade outra vez. Isto, quando se fala de arquitetura, é isto. Ou desenho de software é isto. Está bem? Estes são este tipo de coisas que a gente reconhece. Olha, isto é igual. Não é por acaso. Porque se fosse ao sabor da pena, não ia sair igual. Está bem? Portanto, pensem nisso. É óbvio que eu não estou à espera que a malta seja pró a fazer estas coisas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou só a mostrar-vos o que é que fiz. Fechei o errado? Não, está certo. Este é que pode ir embora. Aqui o que é que eu quero saber? Quero ver o screen. Bora lá ver o screen. O screen state é um novo. Não é interessante. Vamos olhar para o screen. O que é que o screen tem? Um scaffold, outra vez, com o refresh fab igual, com um top bar, desta feita ligeiramente diferente, porque tem uma configuração diferente, está bem? Este admite navegação para a info, mas não admite navegação para a lista, porque ele é a lista, ok? E, de resto, tem um lazy column, está bem? O que é este lazy column? É uma forma de ter uma lista, ok? Cujo conteúdo não é totalmente representado imediatamente. O que é que isto quer dizer? Uma column, todos os seus filhos existem sempre na composição. Uma lazy column serve para que só existem na composição os elementos que estão visíveis, que aparecem visualmente, está bem? Isto é útil para listas cuja dimensão pode ser assinalável, ok? Foi o que eu fiz. No caso, até a lista ainda é minúscula, mas, comecei já a usar. Tem uma forma ligeiramente diferente de construir a column, que é usando este elemento items, que serve para dizer, olha, estão aqui items, este é o conjunto de todos os items, mas só estarão na composição aqueles que forem visíveis, está bem? Portanto, em cada item disto, não sei se já usaram ou não, mas fica aqui. Em cada item temos um expandable quote view, está bem? E o expandable quote view é o quê? É isto. Foi vamos ler. Expandable quote view recebe uma quote e um onSelected. Fazer fluir os eventos para cima, o estado para baixo. Está a aderir. Agora tem um remember, mutable state of. Correto. Is expanded, mutable state of, tranquilo. Vemos que isto é um componente com estado. Tem estado aqui. Se repararem, há aqui outra coisa que é um stateless expandable quote view. O que é que eu fiz para construir a expandable quote view? Duas peças. Uma sem estado, não tem remember, e a outra com estado, que tem remember. Para quê? Reparem que esta é privada, para poder fazer isto. A tal preview que eu falava, não é? Aqui o que eu andava à procura era isto. Não é este. Collapse, expanded, code view preview. Expanded, collapse, code view, expandable. É este, desculpem lá. Eu sabia que tinha aqui um, caramba. Deu-me trabalho de fazer e agora não conseguia mostrar. Ok? Pronto, acabei. Esta configuração que eu usei aqui de ter separado a componente stateless do elemento depois do wrapper que lhe acrescenta estado, tem o objetivo, ou tem a virtude de poder ter as duas configurações separadas em preview e depois a outra que faz a combinação com um modo interativo. Está bem? Portanto, o que eu fiz foi exatamente isso, estão a ver? Fiz mais um pequeno twistzinho, que eu já vos vou falar, que era chão. Valha-me Deus! Valha-me Deus! Valha-me Deus! Fiz mais um, valha-me Deus, não vou conseguir falar de tudo o que eu queria.
Estou a gastar tanto tempo. Bom, o que é que eu depois tenho aqui? Umas brincadeiras, nada do outro mundo. Está bem? Espreitem, para ter aquele comportamento visual. Não tem aqui nada do outro mundo. A única coisa que tenho é, para efeitos de teste, test tag e test tag semantics. Qual é que era a cena? Bora pôr aqui os meus testes a correr. Aliás, vamos correr a app primeiro. Caramba. Chatice. Ok? Bom, antes de mais, aquilo lê-se ou não? Tranquilo, não é? Não tem ali nada do outro mundo. Pronto. Parece fácil. É esse o objetivo. Está bem? Quando nós conseguimos escrever código cuja sensação final é esta, até é fácil de perceber. É porque está lá, está no sítio, ok? Quando eu digo que se leia facilmente é assim. Ainda não acabou, eu ainda tenho mais coisas para melhorar, depois já mostro. Mas eu não quero passar sem falar disto. Viram? Porque hoje era State Management, eu não falei nada de State Management, não disse nada acerca disso. Tenho que dizer qualquer coisa, já agora, não é? Então, caramba. Viram? Fazer aqui um refresh nisto. Quantos tipos de estado vocês veem aqui? Ao estado lista, ok? E ao estado, este componente está expandido. Há dois estados diferentes. Aqui há um componente visual expandido, esta quote está expandida, as outras estão contraídas. Isso é estado de apresentação. Este componente que aqui está tem estado de apresentação, que é, ele sabe se está expandido, se está contraído. Certo? Como é que eu suportei esse estado? Com o remember. Lembram-se? O remember está no próprio composable. Certo? Se eu fizer isto, o que é que aconteceu? A lista permanece. E porquê é que a lista permanece? Porque está hospedada no viewModel e o viewModel permaneceu, como foi a nossa conversa, mas o estado da apresentação perdeu-se. Ok? Portanto, não foi preservado o estado da apresentação, nomeadamente se aquele item está contraído ou não, foi, todavia, preservado o outro estado, que é a lista de elementos. Está bem? A promessa foi, sempre que eu encontro uma anomalia, ponho um teste automático para a replicar. Depois faço fix e o teste passa a passar. Fica a passar. Foi essa a promessa. Pronto, deu-me um bocado de trabalho, porque eu ainda ando a estudar estas coisas de fazer testes automáticos com Compose, mas isto também é um disclaimer. Eu não sei se é exatamente assim que isto se faria, porque ainda não há muita informação sobre isto, mas olha, foi como eu consegui fazer. Antes de mais, vou pôr os testes a correr. Quote list activity tests. Aliás, posso corrê-los todos, não é? Porque não? É como um Pokémon, apanhá-los todos aqui, project. Bora correr todos. Run, testezinho, muito forte. Ok. Falhou. Há aqui um teste a falhar. Os outros estão todos a passar. Vamos ver os nomes. Uses Application Context. Já conheço. Displayed Quotes survives Reconfiguration. Displayed Quotes List survives Reconfiguration. Expanded State of Quotes is preserved on Reconfiguration. Não. Ok? Como é que eu fiz isto? Bom, não sei se é assim exatamente que se fará, se há formas melhores ou não de fazer. Para já arranjei aqui uns utils, tem umas asserções e uns matchers. Knock yourself out, espreitem, curtam a cena se quiserem. Depois, tenho aqui um teste. Quote List Activity Tests. E o que é que este teste faz? Faz isto. Primeiro, clique no Refresh Fab. Espero que se acalme. Digo, todos os nós com esta tag, garantir que o resultado, que existe em nós com esta tag. Portanto, se existir em nós com esta tag, então há uma lista visível.
A seguir, isto é tudo na fase de arrange, de preparação do teste. A seguir, veja o quê? Todos os nós que tenham esta tag, e o que é que são os nós com esta tag? É o ícone de se expandir à direita do Expandable Code View, ok? Aquela setinha para baixo, a gente carrega e aquilo expande. Vou à procura disso. E agora, no primeiro, faço um clique. E agora espero que isto se acalme. E por fim, vejo, todos os nós que estejam expanded, tem que haver pelo menos um. Ou melhor, tem que haver exatamente um. Portanto, depois disto, no final disto, há um nó que está expanded. Como é que eu sei se o nó está expanded ou não? Acrescentei informação semântica aos elementos. Ok? Já vou mostrar como. Mas, depois vocês também olham para estes detalhes com mais calma. A seguir, o que é que eu faço? Recrio a activity, espero que se acalme tudo, wait for idle, e agora vejo, há algum expanded ou não? E aqui está a falhar. Vamos ver. Querem ver? Ora, os testes. No logcat run. Foi aqui, não foi? Não, foi no logcat. Foi no run. No run, se formos ver, está aqui. Assert count equals esperava exatamente um, mas não correu bem. Não foi exatamente o que eu estava à espera. Falta-me aqui o número de linha. Pois. O número da linha. Mas já vamos ver que isto... está aqui. Boa. Foi aqui, estão a ver? Foi no fim. Estava à espera que houvesse um expandido e não há. Porquê? Porque se perdeu esse estado. Vou fazer uma pequena alteração. Está bem? Chama-se Remember Savable. Para já a gente não sabe muito o que é isto do Remember Savable. Apenas aparece como uma receita. Está bem? Portanto, Remember Savable. Que é o mesmo que dizer... olha, lembra-te disto, mas preserva-o. Está bem? Onde havemos de ver. Okay? Mas pensem, isto tem tudo origem num par de callbacks da activity, que são o onSaveInstanceState e o onRestoreInstanceState. Quer dizer que isto que aqui está montado no suporte de preservação de estado da apresentação dado pela activity. Está bem? Mas escondido nos bastidores deste Remember Savable. Vamos pôr isto a correr. Eu vou mostrar com mais calma, não se estressem. Está bem? Eu vou mostrar isto com mais calma. Diz. Este Remember Savable, primeiro vamos ver o fix. Pode ser? Pronto, vamos ver se isto está feito o fix. E sempre que vocês me dizem que não percebem, eu vou agradecer. Obrigado. Pode ser? Só mesmo para reforçar que isso é muito importante. Obrigado. O teste automático vai passar e a gente vai pôr isto a funcionar e vamos ver que de facto tal. E a pergunta do vosso colega é legítima, que eu não percebi. Porque há aqui muita coisa a acontecer. Até é natural que não percebas. Até porque eu ainda não disse o como é que isto está resolvido. A única coisa que eu vos disse é que há aqui uma receita que é usada para preservar o estado da apresentação num composable, que é o Remember Savable. Foi só isto que eu disse. Mas isto percebeste? Vamos ver. Portanto, o que eu estou a dizer é isto. Está bem? O teste passou. Vamos pôr isto a correr. App. Lista. Expande o segundo. Ok? Tá? Portanto, está a ser preservado, aparentemente. Como? Porque pus lá um Remember Savable. Não é? Magia. Não é magia. Está bem? Eu não vou descascar tudo isso. Não vou. Não. Está bem, bora lá ver. Então vamos ver. Portanto, o que acontece é isto. Na Quote List Activity, vou pôr aqui, estão a ver isto que aqui está? Este bundle. Este bundle que aqui está pode ser nulo, mas pode não ser nulo. E quando é que não é nulo? Quando a activity é recriada e lá foi guardado no bundle estado de apresentação. Em que momento é que o estado da apresentação é guardado? Quando há chamada ao onSaveInstanceState. OnSaveInstanceState, man. Então, caramba. OnSave. Está aqui. Vou apagar o segundo.
E vou fazer log disto, está bem? Override. Vou fazer log. Tenho alguma mensagem de log aqui? Não. Então vou pôr. Log v on save instance state. Pronto. Está bem? Portanto, no onSave instance state, não no meu código, eu posso fazer à mão e pôr lá coisas. Ou seja, se eu chegar aqui e puser em outstate desculpem, ponto .put string some state SLB rocks. Certo? É para salvar qualquer coisa, estado, mete-se SLB ao maior, ainda por cima anda, vai ali ao Parque dos Príncipes, só estrelas, melhores do mundo, meninos, melhores do mundo, o quê, pá? Não é o tamanho da carteira, é o tamanho do coração, toda a gente sabe. Bom, continuando. Há um outro ainda, que é o onRestore Instance State, que é um callback. Isto são funções callback que são chamadas nos momentos de ciclo de vida correspondentes da Activity. Vamos ver a Activity, lembram-se dela. Vamos aqui. Google Chrome. Vamos aqui a Activity. Lifecycle. Onde é que isto anda? Onde é que isto anda? Onde é que isto anda? View Model. Lifecycle. Thinking. Application. Isto foi logo no início, não foi? Olha aqui. Lifecycle. Activity Lifecycle. Há de haver aqui uma coisa bonita com os onRestores e umas coisas. Este não tem os onRestores. Ainda é um Lifecycle mais completo do que este que eu quero aqui ter, mas pronto. Mas se vocês andarem por aqui navegar, vão constatar que há dois momentos, que é, olha, está na altura de salvares o estado de apresentação, se quiseres. E olha, está aqui o estado de apresentação para ti, se quiseres, tira de lá. Que são estes, que é o onSave Instance State e o onRestore Instance State. Eu não vou fazer no onRestore Instance State porque também tenho a oportunidade de o fazer no onCreate. Portanto, se o Saved Instance State for diferente de nulo, o que é que eu fiz? Se isto acontecer, o que é que eu quero fazer? Quero fazer log v e quero fazer Save Instance State get string, tiro de lá. Get string, ok? E agora, de lá, isto vale truth e podia dizer tautology, mas pareceu. Ponho aqui um ganda log V. Assim. Está bem? On create with truth. Truth. Já percebi. Truth. Tem barata. Ok? O que é que eu estou a mostrar, no fundo? Que já está montado um suporte para, entre reconfigurações, guardar o estado de apresentação e recuperar o estado de apresentação na própria Activity. Aquilo que nós estamos aqui com o Remember Servable a ter é só o acesso mais conveniente a isto. Portanto, nos bastidores, o que é feito? Save do estado expandable e restore. Não é? E porquê? Porque é no fundo, há do outro lado um put boolean. Estão a ver? Outstate. Ponto boolean. Estão a ver? Com um key e no outro lado, e depois na volta, volta a ler. Está bem? Isto escondido nos bastidores do Remember Servable. Certo? É só o que está ali. Enfim, com alguma sofisticação, não estou a desvalorizar a complexidade daquilo, mas do ponto de vista do modelo mental é isso que ali está. Vamos ver a correr. E vamos ver que é exatamente isso que está a acontecer. Portanto, daqui volta aquilo da primeira vez no log.
não aparece esta mensagem, on create with, porque não está lá nada. Logcat, se formos à procura do, qual é que é a tag? Só que para reduzir um bocadinho, quanto of the demo. Vamos constatar que, estão a ver, e não vemos aqui nenhuma mensagem de log. Code screen view model, não há aqui nenhuma mensagem de log, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rotação. Expandir. Podia não expandir, está bem? Vai dar ao mesmo, na verdade. Uma rotaçãozinha, on sem instance state. Estão a ver? As duas últimas mensagens. Portanto, o que estamos ali a fazer com o Remember Stable é a montar-nos de uma forma muito conveniente naquela infraestrutura de preservação de estado da apresentação. Requisitos impostos àquele mecanismo de preservação de estado da apresentação. Aquele estado da apresentação é mantido fora do processo. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que eu lá ponho tem que ser parcelable. Imaginem que nós temos um tipo complexo, portanto, complexo no sentido de não ser um tipo primitivo e que queremos guardar ali. O que é que esse tipo tem que cumprir? Tem que cumprir este contrato. Outstate, ponto, put, parcelable. Está bem? E o que é que eu ponho aqui do lado direito? Uma peça que cumpre o contrato parcelable. E que a minha intenção era mostrar-vos hoje, mas já percebi que se calhar não o vou fazer. Mostro depois. Onde eu quero chegar é, notem bem, querem preservar estado de apresentação. Podem fazê-lo. Querem usando os tipos primitivos. Querem usar um tipo que não é um tipo primitivo. Podem fazê-lo. O vosso tipo tem que ser parcelable. Está bem? O que é isto de ser parcelable? É cumprir um contrato com a infraestrutura que permite que as instâncias daquele tipo tenham uma representação externa ao processo. Ou seja, pode transcender o espaço de endereçamento do processo. Certo? Sai fora. Portanto, tem uma representação externa. Está bem? Havemos de ver isto com mais calma. Para já, acho que isto cumpriu o propósito. Vou apagar isto, não quero cá nada disto, porque tudo isto vem de borla com Remember Savable. Certo? Limitações do Remember Savable. Ora, isto é preciso ser parcelable para estar e é guardado fora do processo. Se isto é guardado fora do processo, significa que o custo da cópia é não trivial. Está bem? Portanto, há limitações. Eu não posso desatar a guardar informação que nunca mais acaba em estado de apresentação. Está bem? E é por isso que eu ainda não tinha usado isto. Porque a lista não é para guardar aqui, pois não. A lista está no ViewModel. Não está aqui. Diz. Ias perguntar qualquer coisa. Estás a formular a pergunta, é normal. Sentes que há qualquer coisa que queres perguntar, mas que ainda não consegues verbalizar. Até aqui, está tranquilo? Como é que nós, nesta aplicação, que mais estado é que temos? Temos uma que é a quote do dia, outro que é a list of quotes, e temos outro que é estar ou não estar expandido. Este é estado de apresentação. E os outros? São estado do quê? Eu não lhe quero chamar estado de aplicação, mas a verdade é que é um estado que não tem uma classificação particular. Aquilo é a informação que eu tenho para a operação da aplicação. Portanto, sem ela, a aplicação não faz nada de jeito. Onde é que esse estado está? E como é que eu partilho entre activities se eu quiser fazê-lo? E era isto eu queria falar disto hoje ainda. E, portanto, vou acelerar essa conversa. Imaginem vocês o seguinte. Imaginem vocês que eu quero clicar neste. Quero clicar. Quando clico aqui, estão a ver que faz outra coisa. Aqui faz uma coisa. Isto também é discutível do ponto de vista do desenho da UI, ok? Só porque eu experimentei no device real, aproveito para dizer, isto de fazer coisas diferentes, só porque carrega um bocadinho ao lado, não é muito fixe. Está bem? Em geral não é muito fixe. Mas eu testei isto e tem a dimensão suficiente para que seja inequívoco, para que eu consiga facilmente carregar ali com o dedo. Ok? Mas é discutível que se eu bater aqui um bocadinho ao lado, aqui ainda é, mas aqui isto é discutível do ponto de vista do desenho da UI. Mas foi como ocorreu para vos mostrar o que pretendo mostrar. Quero carregar aqui, é suposto isto navegar para mostrar esta quote em grande. Está bem?
A pergunta é o que é que a gente faz. Percebem? Como é que isto se faz? Como é que eu pego nisto e mostro no outro ecrã? Eu já tenho uma activity que sabe mostrar uma quote. Certo? Está aqui. Mas sabe mostrar uma quote obtida a partir do seu view model, que por sua vez vai buscar um service. Já começa a brilhar em cima e eu não posso esquecer que isto é... certo? A primeira pergunta é, como é que eu passo esta informação? Existem várias formas de passar a informação. Qual é que é a minha preferida? E vai ser sempre a minha preferida. A forma explícita. E qual é que é a forma explícita? É no extra do intent, lembram-se? Eu pego no intent, ponho lá um extra e passo. Quais é que são os... Mas eu aqui tenho uma quote. Uma quote é um tipo não primitivo. Como é que eu pego numa quote e ponho num extra? Para passar no intent. Tem que ser parcelable. Okay? Porquê? Porque o intent pode atravessar a fronteira do processo. E, consequentemente, tudo o que vai no intent na forma de um extra tem que ter uma representação externa. A representação externa, André, é ser parcelable. Está bem? Portanto, eu vou-vos mostrar como é que isso se faz. Não vai ser hoje. Certo? Professor, não era o view model ou então o bundle que nos estava fora do nosso controle, porque eventualmente a possível dispositivo ficasse sem memória e tipo... Deixei de lá chegar, ainda não falei disso. A questão é, uma coisa é passar explicitamente a informação. E esta é clara, não é? Eu quero daqui para aqui eu navego daqui para aqui, passando o intent. Certo? Agora não vou perder tempo aqui à procura de envelope, está bem? Eu depois ponho aqui o envelope. Porque estamos a terminar. Nesse intent, eu posso pôr dados. Os dados ou são tipos primitivos ou têm que ser parcelable. Tem que ter uma representação externa. Vocês estudaram JVM, usaram JVM e sabem o que é ser serializable, não sabem? Já ouviram falar disso? Serializable é a forma de criar uma representação externa cuja implementação está otimizada para escrever em streams e ler de streams. Este aqui é otimizado para a escrita e leitura em bloco. Portanto, é a usada em vez do serializable. Está bem? Não é usado o serializable. É usado o parcelable, apesar de haver suporte para o serializable. Mas dizia, para isso é preciso que seja parcelable, e ser parcelable é cumprir um contrato que eu ainda não mostrei. Há a forma de gerar o código que suporta esse contrato de forma automática. Ok? Que eu também hei de mostrar em breve. Portanto, o que eu vou fazer na próxima aula, na segunda-feira, é uma primeira parte onde acabo o que eu era suposto dar hoje e o resto é aula prática, está bem? E depois, então, na sexta-feira, outra vez aula teórica. Mas espera, não foi embora, calma. Diz. Ainda tens a dúvida? Então pergunta. Isto é mais importante tu perguntares as dúvidas do que eu falar. Eu falo... Diz. O senhor pode mostrar o seu exemplo? O código, isto? Não, o da lista. A lista. A lista, ok. Como é que o Remember Savable sabe que é aquele específico? Que é aquela posição. Tem que ter aquela string, aquela key, que lá pusemos. Certo? Nós, no bundle, quando eu tinha o código, nós pusemos uma key e o valor associado a essa key. Essa key tem que ser sua, individual. Aquele Remember Savable vai usar uma key que identifica inequivocamente aquele composable e aquela peça de estado. Ok? Portanto, aquilo é um contentor. Só para terminar, então, como eu vos disse, eu prefiro sempre a forma explícita de passagem. Mas, como eu estava a dizer, isto de ser parcelable tem um custo associado. Há limites àquilo que eu posso passar como um extra. E se for uma lista brutal de quotes? Vou passar como extra num intent. Não é? Isso não faz sentido. Como é que outras formas existem de passar informação? Como já disse a alguns grupos. De forma implícita, que não é desejável porque fica implícito e não é explícito, e já sabemos que no código devemos ser sempre o mais explícitos possível, mas porque é o que é possível. Uma forma de o fazer, qual é? Então, é ter uma peça que é partilhada por ambas as activities. E que peças são essas? São aquelas que têm alcance global, aquelas, como por exemplo, olha o nosso Quote Service. O nosso Quote Service é uma peça que é partilhada tanto por esta activity como pela anterior. Se ele tiver estado, esse estado é partilhado por ambas as activities. Portanto, uma forma de passar informação é depositar algures
e esse algures é acessível por ambos os intervenientes e o outro ir lá tirar. Está bem? Eu vou mostrar isso agora. Vocês dizem, então, mas como? E o que é essa peça? Como é que ela se chama? Tem muitos nomes, está bem? E tem muitas soluções. Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou, a minha intenção é, este serviço aqui está feio, eu quero melhorá-lo e vou melhorar à vossa frente. E depois termino, está bem? Desculpem, depois termino. Este serviço, onde é que ele está? Está aqui. Este serviço, para já, tem uma implementação real e uma implementação a fingir. Mas esta implementação aqui vai precisar de conhecer qual é que é o URL para onde vai fazer o pedido. Certo? Uma das coisas que eu vou querer fazer é que este serviço é Hypermedia Aware. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a resposta a esta traz um link que depois vai ser usado aqui. Ou seja, vai haver estado partilhado entre as duas activities, de forma implícita, neste serviço, na forma de ele já conhecer ou não conhecer o URL para onde isto vai ser feito este pedido. Perceberam o que eu disse? Isso pode ser feito para ambos os lados. Não, pode não, porque a navegação que eu tenho garante que... Ou não? Pode estar através da aplicação. Posso. Portanto, perceberam o que eu disse? Uma forma de partilhar informação é nas peças que são dependências em application. Certo? Eu posso lá pôr coisas e tirar do outro lado. Não é a minha favorita, porquê? Porque é implícito. E sempre que é implícito, pode dar azar. Posso. O que eu estou a sugerir é que eu, por fazer este pedido, fiquei a saber o URL do outro. Certo, mas quando nós abrimos a aplicação, ele aparece logo com esse pedido ou só quando nós fazemos o... Pronto. É agora só quando faço o refresh. E a pergunta que a seguir se coloca é, então, mas se ele não faz refresh e tento navegar, estou tramado. Não digo lixado, está gravado. Estou tramado. O que é que eu vou fazer acerca disso? Não é? Pronto, essa é que é a questão. Vocês vão estudar em DAO várias formas de resolver isso do lado do back-end. Eu, no meu lado, o que vou fazer é isto. O que vai fazer é automaticamente um pedido. Há outro aspecto aqui a considerar, que é durante quanto tempo é que fica válida esta quote? Percebem? Que é, então, mas espera aí, eu fiz o pedido, vou fazer aqui outra vez. Já cá está, é a mesma que vai sair. Porquê que há de vir a mesma? Também isto é estado. Certo? Só que este estado vai ser guardado como? Eu vou usar a cache do OKHTTP. Está bem? E ao usar a cache do OKHTTP e ao pôr no servidor um tempo, um header com prazo de validade, vou também passar a ter estado guardado dentro daquele serviço. Notem que é estado relacionado com aquilo que vem da API, certo? Não é mais do que isso. E, em particular, tudo o que é relacionado com o HTTP, links de navegação e validade, portanto, dados em cache. E, portanto, essa é uma forma de partilhar informação. No vosso caso do jogo, o que é que vocês têm? Tem uma peça que mantém o estado do jogo e essa peça pode ser partilhada pelas várias activities que precisam de interagir com aquilo. Okay? E a peça jogo é resolvida via dependência através da application. É a forma preferida? Não. Porquê? Porque é implícito e não é explícito. Mas é necessário aqui. Ok? Está bem? Portanto, aí, porque não existe disciplina imposta pela infraestrutura, nós temos que ter cuidado extra para que não seja a rebaldaria. Está bem? Ok? Pronto. Vou-me silenciar. Na segunda-feira que vem, a gente começa com isto mais um bocadinho, só para fechar os temas que eu não consegui fechar hoje. E depois o resto é aula prática, está bem? Vá, fiquem bem. Até lá. Tchau, bom fim de semana.